Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e vim trazer física para você. Agora a gente vai aprender como funciona o ar-condicionado e a geladeira. Como é que eles fazem para tirar calor de um lugar que está a baixa temperatura e jogar para um lugar que está a alta temperatura. Será que contraria alguma lei da física para fazer isso? Claro que não. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você na minha plataforma? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Para entender o funcionamento do ar-condicionado, a gente precisa entender alguns princípios básicos, a começar pela temperatura. Temperatura é uma medida da agitação das partículas que constituem um corpo, e esta agitação está relacionada à energia cinética. Então a temperatura está relacionada à quantidade de energia de um corpo. Quer aumentar a temperatura de um corpo? Precisa aumentar a quantidade de energia desse corpo, fazendo as partículas que o constituem ficarem mais agitadas. Por exemplo, suponha que você tem aqui um objeto que está a 30 graus Celsius. Na hora que você aumenta a temperatura dele, suponha para 100 graus Celsius, uma porção de gás aqui contida num recipiente com um êmbolo, você vai olhar para as partículas que constituem esse gás e vai vê-las com mais energia de movimento, mais energia cinética, mais agitadas. Tendo isso em mente, como é que a gente faz para variar a temperatura de um corpo? Como é que a gente pode fazer aumentar ou diminuir essa quantidade de energia? Há duas estratégias. Há duas formas de se transferir energia para esse corpo, para fazê-lo esquentar. Ou resfriar também. Uma delas é a transferência por calor, a outra é a transferência por trabalho. A transferência por calor ocorre pela diferença de temperatura. Como assim? Se a temperatura aqui do lado de fora do corpo for maior do que a temperatura do corpo, você vai ter a transferência da energia acontecendo microscopicamente desta região de maior temperatura para a região de menor temperatura. As partículas vão transferindo essa energia microscopicamente por um mecanismo chamado comumente de calor. Calor é o processo de transferência de energia que ocorre nessa escala microscópica das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Agora, se dessa maneira o nosso corpo consegue receber calor, para perder calor devemos inverter o processo. Você precisa que a temperatura do objeto aqui, dessa porção de gás, por exemplo, esteja maior do que a da vizinhança. Aqui, no caso, eu coloquei uns cubos de gelo para representar uma temperatura menor. Nesse caso, a transferência microscópica que vai acontecendo de energia ocorre do nosso corpo para a vizinhança, e assim o gás perde energia. Tudo bem? Agora, como é que funciona essa tal dessa transferência por trabalho? Vem comigo. Quando uma porção de gás é comprimida, alguém vai precisar fazer uma força e deslocar, empurrar o gás. E nisso, este alguém vai transferir energia para o gás. O gás ganha energia e com isso você consegue esquentá-lo, você consegue aumentar a temperatura de um gás por compressão. É possível fazer isso. Por outro lado, você também pode fazer o processo inverso. Se você deixar o gás se expandir, ele vai perder energia porque ele vai realizar trabalho nessa expansão. Aí, na expansão, é o gás que vai empurrar o que estiver ao redor dele. E nessa situação, eu consigo resfriar gases, fluidos, fazendo com que eles efetuem algum tipo de trabalho, façam força e desloquem alguma coisa. Se expandindo, utilizando válvulas de expansão, a gente pode provocar a diminuição de temperatura de fluidos, deixando-os passar por válvulas de expansão, como acontece, por exemplo, no caso do desodorante. No caso do desodorante, você já percebeu que ele sai gelado, ele sai de uma região de alta pressão e por conta de todas as transformações que acontecem, ele acaba saindo, efetua alguns trabalhos e diminui a temperatura. Se você for medir a temperatura do desodorante numa parede, por exemplo, você vai ver que ela está bem menor do que a temperatura ambiente quando você faz aquele processo de liberá-lo. Eu já fiz esse experimento e o meu desodorante atingiu, acredite, 4 graus Celsius ao sair do recipiente. Agora vamos à montagem do nosso equipamento de ar-condicionado. Vem comigo.
Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova, para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. Eu representei dois equipamentos de ar-condicionado aqui, um a gás ideal e o outro com fluido que muda de fase. Vamos começar aqui com o ar-condicionado a gás ideal. Você vai ter aqui dentro dessas tubulações um gás. Esse gás vai ser o responsável por retirar calor da parte de dentro da sua casa e jogar para fora. Dentro da sua casa, imagine que você esteja a 20 graus Celsius. A gente chama isso de fonte fria. Fora da sua casa, imagine que lá com aquele sol de verão, estejam 40 graus Celsius de temperatura. Como é que vão acontecer essas transferências de calor de um lugar que está frio para um lugar que está quente? Aí você fala, Douglas, mas por que eu vou precisar tirar calor de um lugar que já está frio, que é o meu quarto? Está aqui você, por exemplo. A sua temperatura é grande, sua temperatura é cerca de 36,5 graus Celsius. Você acaba irradiando calor para o ambiente onde você se encontra. Então, com o passar do tempo, se você ficar dentro de um quarto todo fechado, ele vai aquecer, ele vai ficar quente. Além disso, você vai ter o equipamento de televisão ligado, que também irradia calor. Você vai ter as lâmpadas, que também aquecem. Então, você precisa ficar retirando o calor de dentro do quarto para manter essa temperatura de 20 graus Celsius. Principalmente porque até mesmo pelas próprias paredes da casa vai haver entrada de calor. Então, a gente precisa ficar para manter esta agradável sensação de estar aos 20 graus Celsius, a gente precisa ficar tirando o calor de dentro do quarto para fora do quarto, de dentro do quarto para fora do quarto. Mas você se lembra de que o calor ele só se transfere de uma região a maior para uma região a menor temperatura? Então, a transferência de calor daqui para fora não é natural. E é aí que nós vamos precisar de dois equipamentos. Este equipamento aqui em cima é chamado compressor. Ele vai ser responsável por fazer uma compressão. Lembra que a gente falou de compressão agora há pouco? Eu havia falado para você que quando a gente faz uma compressão, a gente consegue fazer um gás ganhar energia e, com isso, aquecer o gás. Quando a gente deixa um gás se expandir, a gente faz o gás perder energia e, com isso, resfriá-lo. Então, essa história de expansão e compressão consegue mudar a temperatura de um gás. E a gente vai fazer uso disso no nosso ar-condicionado. A gente vai ter o compressor e vai ter também a válvula de expansão. Esta válvula de expansão vai conseguir nos ajudar a mudar a temperatura do nosso gás. Agora vem comigo para a gente tentar entender o que acontece. O gás, quando está passando aqui por dentro de casa, ele deve passar a uma temperatura menor do que a temperatura da casa. Vamos supor aqui que o nosso gás esteja passando a 5 graus Celsius. Com isso, vai haver uma transferência natural de calor aqui de dentro de casa para este fluido. É assim que a gente consegue resfriar. Mas calma, como é que eu vou jogar energia térmica de um gás que está a 5 graus Celsius para um lugar que está a 40? A gente precisa aquecer. Essa entrada de calor que o gás vai recebendo da casa não consegue mudar muito a temperatura dele. Ele, quando chega aqui, pode chegar, por exemplo, a uns 6 graus Celsius. Suponha que ele saiu aqui da válvula de expansão a 4 graus Celsius, foi recebendo calor, chegou aqui, está a 6 graus Celsius. A variação de temperatura é muito pouca com essa troca de calor que é feita com a parte de dentro da casa. Agora, o que o compressor vai fazer? Ele vai comprimir esse gás e no que ele comprime o gás, ele efetua trabalho, como a gente havia falado, ó. Então, entra energia aqui no compressor pelo mecanismo trabalho. E acredite, este trabalho vai esquentar o gás. O gás, quando sai por aqui, ele sai a uma temperatura bem grande, cerca de 55 graus Celsius, e vem passando por esta tubulação
aqui, ó, a essa temperatura grande, mas está em contato térmico com o ambiente, que por sua vez está 40 graus Celsius, está a uma temperatura menor. E é aqui, então, que vai sair o calor. Então, bem aqui vai acontecer a saída de calor. Não sei se você já teve essa experiência. Você já foi para aquela parte do equipamento de ar-condicionado que fica do lado de fora? Tem até um ventilador aqui para ajudar a jogar fora esse calor. Você já percebeu que lá é quente para dedéu? Pois é assim que funciona. Aí você fala, mas Douglas, aí esse gás vem perdendo calor aqui, sei lá, ele chega aqui, tá a 54 graus Celsius, esfriou, tá aqui a 53 graus Celsius. Supondo aí, as variações de temperatura são muito pequenas aqui nessa passagem. Quando encontra a válvula de expansão, aí é que ele vai resfriar. A válvula de expansão vai funcionar de maneira semelhante àquela história do desodorante. Na hora que ele se expande, ele resfria. Mas ele resfria por quê? Que mecanismo ele vai utilizar para resfriar? É a realização de trabalho, ó. A realização de trabalho retira a energia da agitação das partículas e faz com que ele, que estava ali a 53 graus Celsius, passe para 4 graus Celsius. É por meio da válvula de expansão que a gente consegue esse resfriamento e é por meio do compressor que a gente provoca o aquecimento. E assim a gente retira calor aqui de dentro e joga lá para fora. Essa transformação é cíclica. Deu para entender? É assim que a gente tira calor de um lugar que está a baixa temperatura para um lugar que está alta, mas isso às custas do consumo de energia, desta realização de trabalho. E de onde vem a energia para realizar esse trabalho? Da companhia elétrica. Você vai pagar energia elétrica para que esta energia elétrica efetue o trabalho na compressão, entendeu? Agora vamos para esse outro ar-condicionado, onde o nosso fluido operante vai mudar de fase. Agora, no ar-condicionado a fluido que fica mudando de fase, a gente vai ter as mudanças de fase. O que vai acontecer neste caso? Quando passa aqui pelo interior da casa, o nosso fluido frio, ele entra líquido, um líquido pulverizado. Douglas, como assim pulverizado? Você já usou aqueles spray? Pulverizado, tá líquido, mas tá pulverizado? Pois é. Então você tem um líquido aqui pulverizado e gelado, frio, 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 mais frio do que o interior da sua casa. E assim vai receber calor do interior da sua casa. Esse líquido pulverizado, ele já está na temperatura de vaporização. Ele já está na condição de pressão e temperatura pronto para ser vaporizado. Então, ele vaporizando, chega ali ao compressor um vapor frio. Ele é um líquido frio, ele recebe calor, esse calor é utilizado só para vaporizar. Ele é um vapor que ainda está frio. Aí ele vai ser comprimido. Na compressão, o compressor vai fazer aqui, similar ao que está lá, você vai ter o vapor quente, o vapor aumenta de temperatura. A questão das temperaturas será similar. Mas chegando aqui um vapor quente, ele começa a perder calor para o meio ambiente. E nessa perda de calor, ele condensa. Então, o que costuma aparecer? O pessoal costuma chamar a parte que está dentro de casa de unidade evaporadora, que é onde o fluido vai vaporizar. E a parte do ar-condicionado que fica do lado de fora é chamada unidade condensadora. Então você tem aqui dentro o evaporador do lado de fora, o condensador, e aqui você tem o compressor e a válvula de expansão. Esses elementos todos funcionam da mesma forma que o anterior. A diferença é que vai acontecer a mudança de fase. E assim, nós temos a tecnologia para manter o conforto térmico em dias quentes de verão.
Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.